Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus estamos firmes, contentes e alegres por estarmos na casa do Senhor Jesus. Vamos ler um texto para tomarmos por base uma palavra de Deus. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. E vamos ler o versículo de número 50 e o versículo de número 51 para nós trazermos uma exposição da palavra de Deus para o alimento da nossa alma, do nosso espírito, e nós podemos continuar caminhando em direção ao céu. Mateus capítulo 27, o versículo de número 50 e 51. Eu vou ler a versão que está ali na tela para que todos leiamos a mesma versão. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. De novo, o 50. E Jesus clamou em alta voz, com grande voz, outra vez com grande voz, e entregou o Espírito. Versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois. Amém? Os irmãos, podeis vos assentar. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos contentes, irmãos, por estarmos na casa do Senhor Jesus, podendo nós trazer o nosso culto de adoração ao nome do nosso Senhor Deus, que fez os céus e que fez a terra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. O texto em que nós lemos, eu creio que vai ser breve, segundo o tempo foi me dado, por causa da Santa Ceia, da celebração. Mas o texto em que nós lemos, o versículo que nós lemos ocorre contextualizando no período ou no tempo, ou no momento que ocorre a crucificação do nosso Senhor Jesus. Quando Jesus estava ali, nos seus últimos momentos, com o corpo humano na cruz do Calvário, o versículo que nós lemos, que Jesus clamou em grande e alta voz e entregou o seu Espírito. E, simultaneamente, o versículo de número 51 nos relata que o véu se rasgou. Ou de todo o cristianismo, vamos assim dizer. O véu do templo se rasgou e ele simboliza a remoção ou a separação entre a barreira que havia entre Deus e o homem. Que o rasgar do véu no templo é um dos momentos mais significativos da história cristã. Ele representa a história de Cristo sobre a morte. Nós vendo que quando Jesus veio à Terra, ele tinha uma grande missão: reconciliar o homem com Deus. Essa foi um propósito que nasceu no coração de Deus, de reconciliar o ser humano com ele mesmo, consigo mesmo, através da pessoa de Jesus. No texto em que nós estamos lendo, nesse contexto, ele cita sobre o templo, sobre o véu que se rasgou ali no tabernáculo. No livro do Êxodo, capítulo de número 25, nós vemos o Senhor falando a Moisés sobre a construção do tabernáculo, aonde, para o conhecimento do contexto para os irmãos,
aonde o Senhor dá detalhes da construção. Moisés constrói aquele templo, aonde no pátio em volta cercado tinha ali um grande lavatório, aonde se lavava as mãos e os pés do lado de fora. No pátio do tabernáculo tinha o lugar do holocausto, aonde trazia-se os sacrifícios, e depois adentrava para dentro do templo, e dividido em duas partes. O lugar santo, aonde tinha o candelabro, aonde estava o sacerdote, aonde tinha os pães da propiciação, aonde tinha o lugar onde se queimava o incenso. Esse era o lugar santo. Então tinha-se um véu muito grande que separava a parte de trás, que é o lugar conhecido como lugar santíssimo ou lugar santo dos santos. Lá estava a Arca da Aliança, aonde representava a presença de Deus com o povo de Israel. Dentro da Arca da Aliança tinha as tábuas dos mandamentos, uma porção do maná, a vara de Arão que floresceu e estava ali no templo, no lugar santo dos santos. E no lugar santo dos santos não era um lugar qualquer, era um lugar de intimidade com Deus, que o sacerdote, o sumo sacerdote que estava em pleno ofício, poderia adentrar no lugar santo dos santos apenas uma vez ao ano. No lugar santo, ele entrava todo dia, e o lugar do incenso era aceso de manhã e de tarde, constantemente. Mas o lugar santo dos santos é um lugar separado, aonde o sacerdote, o sumo sacerdote, adentrava uma vez por ano, oferecia sacrifício por ele mesmo e também pelo povo, mas não poderia entrar de qualquer forma. Se o sacerdote entrasse no templo em pecado, ele sairia de lá morto. Então, toda vez que o sacerdote entrava, ficava-se uma expectativa se ele voltaria. É um lugar separado, era um lugar santo dos santos, onde tinha-se uma cortina. Então, o povo, eles, para falar com Deus, levavam o sacrifício no intuito de pedir perdão pelos seus pecados. Então, o sacerdote ia até o santo dos santos e falava intermédio do sumo sacerdote. Nós vendo então que Deus, ele tem um novo plano. Nós lemos que Jesus, ele veio para reconciliar o homem com Deus. Nós vendo então que esse ato não apenas marcou a história da humanidade, quando Jesus está ali na cruz do Calvário, mas ele traz um novo caminho para que pudéssemos ter um relacionamento novamente com Deus. Então, quando Jesus morre ali na cruz do Calvário, é um novo caminho que está se formando de acesso a Deus. É um momento onde muitos, onde na sociedade atual, no momento em que se sente distante de Deus, vazio de Deus, longe de Deus. Essa é uma verdade que nós devemos lembrar. Mas Jesus, pelo seu muito amor, quebrou todas essas barreiras. Não tem mais barreira. O homem não está mais separado de Deus, a não ser que é da sua própria escolha, está longe da presença do Pai. Já não tem mais a separação do homem ficar longe de Deus. Nós vendo que isso era um símbolo de separação, aonde somente o sacerdote podia chegar-se a Deus anualmente. Nós lemos que em Hebreus, no capítulo 9, versículo 3 e 4,
Está dizendo assim: depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chamava o Santo dos Santos, o qual tinha o altar de ouro, o incensário, a arca da aliança, coberta por todas as partes de ouro. Então nós vendo que com a morte do Senhor Jesus, o véu foi rasgado ao meio, indicando que o homem não precisa mais de intermediação para ter o acesso com Deus. Então, quando Jesus está entregando o seu Espírito ao Pai, diz o texto que o véu do templo se rasgou do alto de cima até abaixo, simbolizando que o homem agora não precisa mais de um intermédio humano para ter o seu acesso a Deus. Agora toda a pessoa que deseja encontrar com o Senhor, um novo caminho está aberto. Você tem acesso ao Pai. Você tem acesso a Deus. Não existe apenas um lugar restrito. Pode ser no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, você tem acesso ao Pai. Se você se sente sozinho, é por sua escolha, porque o acesso da parte de Deus para com o homem está liberado. Nós temos acesso com o Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, por conta própria, decidiu tirar as barreiras para que o homem voltasse livremente para com Deus. Mas, na verdade, Deus criou o homem com esse acesso. Lembramos no Jardim do Éden que o Senhor Deus vinha todas as tardes conversar com Adão. Todos os dias o homem tinha acesso com Deus. Mas o homem pecou e criou-se uma barreira por conta do pecado do homem. Mas Deus, todavia, não criou o homem para andar achando que está desprezado, achando que ninguém é por ele. Ainda que o ser humano, em algum momento, nos resolve desprezar, trazer para nós momento de tristeza, de abandono, de que estamos sozinhos, mas não devemos esquecer que Deus é o Pai que nunca abandona. Deus que é o Criador, que apesar de estar em silêncio, mas está observando, está com as portas dos céus abertas, esperando para que o homem busque a falar com Deus. Não se sinta só, aleluia, porque Deus está esperando. O acesso foi liberado, você pode falar com Deus, aleluia. O amor de Deus entra em ação para com a humanidade. Quando Cristo está morrendo ali na cruz do Calvário, que o véu do templo se rasga, isso é uma demonstração do amor de Deus para com a humanidade. Observe que todo o plano de Deus para resgatar o homem, ele parte de Deus, porque o homem foi afetado pelo pecado e as suas decisões foram afetadas. Muitas das vezes o homem não sabe o que faz, não sabe qual decisão tomar. E mesmo quando acha que sabe, acaba tomando a decisão errada que vem se arrepender depois. Jesus, quando está na cruz do Calvário, aleluia, ele olha para o Pai e diz: Pai, perdoa eles, porque não sabe o que estão fazendo. Nós, aleluia, fomos manchados pela natureza pecaminosa, que afetou até as nossas decisões. Às vezes, mesmo querendo acertar, erramos, porque existe uma natureza constantemente que nos pressiona todos os dias a fazer a vontade da carne, a pecar, e isso contraria ao Espírito Santo. Então o homem já não podia mais ter esse acesso a dominar, aleluia, a ponto de falar com Deus. Mas Deus, no seu plano, enviou Jesus Cristo, segundo Adão, o homem perfeito, para que nós podemos ter o acesso de novo ao Pai. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Em João, no capítulo 3, e o versículo de número 16, aleluia, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Devemos reconhecer o amor de Deus em nossas vidas através da gratidão, da devoção e a disposição. Esse ato de mandar Jesus, de ter Jesus na terra, morrendo pelos nossos pecados, ele se resume no amor de Deus pela humanidade. E como é que a humanidade pode retribuir? Aceitando a Jesus, reconhecendo a Jesus, reconhecendo a morte vicária de Jesus. Não é apenas como uma história, não é aceitar, eu acredito, mas sim é ter uma vida diferente. Acreditar em Jesus também precisa acreditar na sua palavra, e a palavra de Deus nos ensina a como se portar como um verdadeiro cristão. A palavra de Deus nos exorta como devemos nos portar. Sabe por quê? Não sabemos tomar decisão, mas a Bíblia nos ensina o que fazer, como andar, aleluia. A Bíblia tem todas as instruções que o ser humano precisa para ter uma vida completamente, aleluia, voltada para Deus, andando de santidade em santidade, até que seja chegado o dia perfeito, o dia que seremos glorificados e voltaremos, aleluia, a estar com Deus na eternidade. É parte de ação nossa reconhecer esse amor de Deus através da gratidão, através da devoção e a disposição em fazer. Não pense nós, igreja do Senhor Jesus, que o Espírito Santo nos forçará a tomar essa decisão. É nós que devemos decidir andar segundo o Espírito de Deus. É nós que devemos tomar atitude em se voltar para Deus, em mortificar a carne e dizer: natureza, não é você que me controla, mas eu decido voltar-se para Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. É a palavra de Deus que nos ensina, não estou falando, tudo isso está na palavra de Deus, que é um privilégio para nós, é a revelação de Deus para a humanidade. A revelação de Deus para a humanidade. Um novo acesso foi nos dado. Como o véu rasgado, temos acesso direto para com Deus. Isso significa que nós podemos aproximar dele em oração, adoração, sem medo ou sem vergonha. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 22 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Devemos aproveitar o acesso em que Deus nos dá em todas as nossas vidas diárias. Nós devemos aproveitar o acesso que Deus nos deu todos os dias, aleluia, de falar com Deus. Parece que é coisa simples, parece que estou falando coisa repetida, mas talvez tenha alguém em nosso meio, aleluia, que hoje não parou nenhum momento para tirar um período de oração. Parece que pode ter alguém aqui entre nós, ou até mesmo assistindo nós, aleluia, pela live, que não tirou um momento de cantar, de louvar ou de agradecer a Deus por ter levantado a esta manhã. Não tirou um período de leitura da palavra de Deus, aleluia, porque, aleluia, a sua fé, ela é dita apenas de palavra, mas quando aceitamos ao Senhor Jesus, reconhecemos a tua palavra, aproveitamos o acesso, aleluia, que Deus nos dá. Ora, se nós estando em dificuldade e sabemos como buscar, aleluia, a riqueza terrena, dizendo a alguém: o portão está aberto, é só ir, é só andar, o acesso está livre, então rapidamente aquele que necessita vai buscar a sua porção para resolver a sua necessidade. Mas esquecendo o homem que ele não vive só de bens materiais, todos nós carecemos da presença de Deus, todos nós carecemos, aleluia, da ajuda do Espírito Santo para caminhar todos os dias para o
vigor do dia, trabalhar, aleluia. E como fazemos isso, aleluia? Buscando a Deus, porque o acesso está liberado, aleluia. O céu está aberto para aquele que deseja a falar com o Pai, aleluia. Nós precisamos, aleluia, nós temos, aleluia, essa disposição de fazer, sabe por quê? Aleluia, Pedro escreve na sua primeira carta, sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para essa maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançou a misericórdia. A misericórdia de Deus continua estendida sobre nós, aleluia. Ou você merece o céu, ou você merece a graça, não. A misericórdia de Deus tem atuado em nossa vida. Olha, irmão, faça uma reflexão neste momento, quantos erros cometemos, aleluia, durante o nosso dia, durante a semana, durante o mês, contra o nosso Deus, aleluia. Sabe o que merecemos? O castigo de Deus. Sabe o que merecemos? A morte, porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. E por que não morre? A misericórdia de Deus tem estendido sobre as nossas vidas. Aproveite o caminho que está aberto e agradeça a Deus por Ele não dar o que merecemos. Não tem ninguém melhor, todos estamos no mesmo caminho. Diante de Deus somos todos pecadores. A Bíblia diz, aquele que diz que não tem pecado, acabou de pecar. Todos nós somos pecadores. Não tem maior, não tem menor. Aos olhos de Deus, todos nós carecemos da misericórdia de Deus. E Deus é tão bom, que Ele não só dá a misericórdia, mas também a graça. E o que é a graça? É aquilo que não merecemos. O que nós merecemos, a misericórdia atua. Não dá o que nós merecemos. E a graça dá para nós aquilo que não merecemos. Ou seja, o que merecemos não ganhamos, já está de bom tamanho. Deus não derrama a sua ira sobre nós ou sobre mim. Já está bom, estou vivo. Agora, me dá o céu, sem eu poder fazer nada, sem eu merecer, isso é graça. É aquele presente que vem de alguém que você não espera. Uma pessoa talvez que você fala, essa pessoa não vai com minha cara, não gosta de mim. Aí chega no dia de entrega de presente, a pessoa fala assim, o presente. Você fala, oxa, eu estou surpreso, não esperava. Porque de você eu não merecia. É assim que acontece com Deus. Nós erramos tanto contra Deus. Não merecemos, mas Deus derrama a tua graça. Deus derrama a sua graça sobre nós, aleluia. Não merecemos, aleluia. Mas o Senhor tem nos dado, aleluia, uma moradia, aleluia, no céu, aleluia, como se fosse um ingresso VIP. Não precisa pegar fila para falar com Deus, não. Não precisa fazer agendamento para falar com Deus, não. Aleluia, Deus te deu acesso, aleluia. Tem gente, aleluia, que passa a dificuldade porque não tem coragem, não tem disposição nem para falar com Deus através da oração, aleluia, porque da parte de Deus já está liberado, o céu está aberto, nós podemos e temos acesso a Deus. É bem verdade que existe oração que Deus não responde. E não é eu que estou dizendo, é a Bíblia quem diz. Tem pessoa que fala assim, eu não sou crente, mas não quero ofender ninguém, mas é o que a Bíblia diz. Eu sou crente, mas eu tenho minhas orações com Deus e Deus me ouve. Tudo bem, mas não é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina até para ofertar. Se nós temos um problema com o nosso irmão, precisamos deixar a oferta ao pé do altar
ir lá e reconciliar com o irmão. E depois de entregar a sua oferta. Nós estamos acostumados, irmãos, a ir na igreja e achar que a oferta só tem caráter material. Vou ofertar para ajudar o pastor, vou nada, o pastor está dizendo. A oferta tem caráter espiritual. Se você não estiver bem, Deus não recebe a sua oferta. Caráter espiritual. Não importa o valor, mas a sua oferta tem que vir como adoração, como cheiro suave à narina de Deus. Tiago 1 diz assim: não recebeis o que pede, porque pede mal, pede para os seus próprios deleites. Imagine Deus escutando eu orando: Senhor, eu preciso disso e aquilo, no meu coração está. É para me ajudar eu mesmo, o pessoal que se vira, é para o meu luxo, é para meu status. Deus fala: que interesse Deus tem em me abençoar? Você sabia que Deus usa pessoas para abençoar pessoas? Oh, meu Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Meu tempo é curto, não vamos entrar aí não. Mas nós temos a alegria da restauração. A morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário nos traz a alegria da restauração. Rasgar o véu representa não apenas acesso, mas também a alegria da restauração, do relacionamento com Deus. E é importante isso. Esse relacionamento com Deus é importante para todo ser humano. Davi, ao escrever o Salmo de número 51, versículo de número 12: restitui-me a alegria da salvação, sustentai-me com espírito voluntário. A morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, o acesso representa restauração. Alegria da restauração. Nós devemos permanecer alegre, porque o Senhor nos liberou acesso. E como nós demonstramos toda essa alegria? Levando as boas novas da salvação àqueles que carecem. Eu estou tão alegre que eu preciso falar com alguém sobre essa alegria. Não é felicidade. Felicidade a gente encontra nos finais de ano, em uma festa de aniversário, quando se ganha um presente, mas passa o dia seguinte, talvez aquela tristeza volta. Mas de Deus é a fonte da alegria. Quando Paulo escreve ao Filipenses, o capítulo 4, o versículo 4, se não me foge a memória, diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. É importante ressaltar que quando Paulo escreve a carta ao Filipenses, conhecida na Bíblia como a carta da alegria, Paulo está encarcerado. Paulo está preso. Talvez na sua mente ele está dizendo injustamente, mas ele estava gozando de uma alegria que talvez o mundo lá fora não conhece. Como pode alguém estar preso, aleluia, escrevendo carta, aconselhando para quem está fora, para alegrai-vos no Senhor. Sabe por quê? A alegria do crente não tem como fonte terrena, a alegria do crente tem como fonte no céu. O mundo pode estar se acabando, pode entrar governo, sair governo, aumentar a tarifa, baixar os preços, mas o crente continua alegre porque regozija na alegria da salvação e da restauração através de Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, se coloquem de pé, já passei do horário que foi me dado, aleluia. Já estou concluindo e orando com os irmãos, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Rasgar o véu do templo é um poderoso símbolo de amor de Deus para essa nova relação que temos com Ele. Ele nos lembra que temos, aleluia, que não estamos mais separados de Deus, aleluia. Nós podemos nos aproximar dEle com confiança. Essa é a verdade que transforma a maneira de como vivemos e de como devemos andar, porque temos um Pai que relaciona com seus filhos. Aleluia.
A alegria de estar no Senhor. O crente que é alegre e regozija no Senhor, ele não vem na igreja forçado, aleluia. Ele não consegue, aleluia, porque ele se alegra e diz: eu vou à igreja e vou dar o meu melhor glória, porque Deus merece. Não importa se tem alguém, aleluia, que fala mal de mim, que quer ver o meu mal, mas eu estou tão alegre que a minha alegria é maior daqueles que não podem me atingir. Regozija no Senhor, aleluia, porque você está na casa e o acesso está liberado. E fala com Deus nessa noite, aleluia. Põe a mão sobre o seu coração, eu quero orar com você nessa noite. Senhor Deus e bondoso Pai, Deus querido, muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra revelada a nós. Deus querido, Senhor, nós nos sentimos mais seguros, ó Pai, relembrando, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, trabalha ao nosso favor. Meu Deus querido, que nós temos acesso, que nós podemos, ó Pai, levantar a nossa voz em qualquer momento, em qualquer circunstância, nos momentos mais difíceis, Senhor, nos altos e baixos, meu Deus querido, nos palácios ou até mesmo no fundo do poço. Eu sei que o Senhor ouve a nossa oração. Deus querido, Senhor, eu quero te pedir, te agradecer pela vida de todos que estão aqui, ó Pai, que a tua palavra pode nos fortificar um pouco mais e podemos sair felizes e regozijando, porque o Senhor, ó Pai, tem falado conosco. Nós te damos glória, nós te damos louvor, e que o teu nome seja glorificado para sempre em toda a nossa vida, aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós te damos glória, porque o Senhor é bom e dura para sempre.